Capítulo 4 do Conselho de Diretores, Seção 1 da Constituição. Artigo 32. O Conselho de Diretores é integrado, inciso 1, pelo reitor com voto de qualidade além do voto comum. Inciso 2, pelo vice-reitor. Inciso 3, pelos pró-reitores. Inciso 4, pelos diretores das unidades acadêmicas. Inciso 5, pelos diretores gerais de unidades especiais. Inciso 6, pelos diretores gerais de órgãos suplementares. Inciso 7, por integrantes do corpo técnico e administrativo, eleitos por seus pares, com mandato de 3 anos, nos termos do artigo 84 deste Estatuto, permitida a recondução. Inciso 8, por integrantes do corpo discente, nos termos do artigo 78 deste Estatuto. Parágrafo único. Juntamente com o conselheiro que não seja membro nato, será eleito seu suplente com mandato vinculado para substituí-lo eventualmente. Artigo 33. São órgãos do Conselho de Diretores. Inciso 1. A presidência exercida pelo reitor nas suas faltas ou impedimentos eventuais por seu substituto legal. Inciso 2. O plenário constituído na forma deste estatuto e integrado pelos conselheiros presentes a reuniões regularmente convocadas e instaladas. Inciso 3. As comissões constituídas pelo plenário para estudo de matérias especiais. Seção 2. Das atribuições. Artigo 34. O Conselho de Diretores é órgão de assessoria executiva da administração superior da universidade, competindo-lhe traçar normas operacionais para matérias aprovadas pelo Conselho Universitário, decidir sobre aquelas que lhe forem delegadas por este órgão e assessorar nas de competência do reitor. Seção 3. Do funcionamento. Artigo 35. O Conselho de Diretores reunir-se-á ordinariamente uma vez por bimestre. Subtítulo 5 do Conselho de Integração Comunitária. Artigo 36. O Conselho de Integração Comunitária, órgão de caráter consultivo, tem por objetivo prover apoio institucional e técnico, além de subsídios de natureza crítica, visando a maior integração da universidade com a sociedade. Parágrafo único. O Conselho Universitário disporá por maioria absoluta de votos sobre a constituição, as atribuições e o funcionamento do órgão previsto no caput deste artigo. Título 4. Da estrutura das unidades. Artigo 37. A universidade é composta de unidades acadêmicas e unidades especiais. Parágrafo 1º. A unidade acadêmica é o estabelecimento de ensino que possui sede e estrutura administrativa próprias, realiza atividades de pesquisa e extensão e oferece curso superior que resulta na concessão de diploma de graduação. Parágrafo 2º. A unidade especial é o estabelecimento de ensino que possui sede e estrutura administrativa próprias, pode realizar atividades de pesquisa e extensão, mas não conduz à concessão de diploma de graduação. Parágrafo 3º. O Conselho Universitário, por resolução complementar aprovada pelo voto de no mínimo 2/3 de seus membros, definirá as unidades acadêmicas e as unidades especiais, ouvido o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Parágrafo 4º. A resolução complementar prevista no parágrafo anterior estabelecerá normas gerais que regulamentem o funcionamento das unidades especiais, ouvido o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Parágrafo 5º. A criação, o desmembramento, a fusão e a extinção de unidades acadêmicas e unidades especiais
poderão ser propostos pela própria unidade interessada, pelo reitor ou pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Parágrafo 6º. As medidas previstas no parágrafo anterior dependerão de resolução complementar do Conselho Universitário, a ser aprovada pelo voto de no mínimo 2/3 de seus membros, mediante proposta fundamentada, ouvido o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Artigo 38. As unidades acadêmicas poderão se organizar de forma a contemplar estruturas de nível hierárquico a elas inferior. Parágrafo 1º. Uma das formas possíveis de organização das unidades acadêmicas é a estrutura departamental. Parágrafo 2º. O departamento é o órgão de lotação de professores para objetivos comuns de ensino, pesquisa e extensão, sendo de sua responsabilidade a oferta de atividades acadêmicas curriculares. Parágrafo 3º. As unidades acadêmicas não poderão ter níveis hierárquicos de organização inferiores aos departamentos ou às formas de organização de hierarquia a eles equivalentes. Parágrafo 4º. A criação, desmembramento, a fusão e a extinção e a alteração do nome do departamento dependerão de proposta fundamentada da unidade acadêmica aprovada pelo Conselho Universitário, ouvido o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Parágrafo 5º. A unidade acadêmica não poderá manter, ao mesmo tempo, 2 ou mais tipos de estrutura de nível hierárquico a ela inferior. Parágrafo 6º. Outras formas de organização das unidades acadêmicas diversas da estrutura departamental só poderão ser implementadas ou modificadas após aprovação pelo Conselho Universitário, ouvido o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Capítulo 1 da administração e do funcionamento das unidades acadêmicas. Artigo 39. As unidades acadêmicas são administradas. Inciso 1, pela congregação. Inciso 2, pela diretoria. Artigo 40. A congregação é o órgão de deliberação superior da unidade acadêmica, competindo-lhe supervisionar a política de ensino, pesquisa e extensão no âmbito desta. Artigo 41. As congregações são integradas, inciso 1, pelo diretor da unidade acadêmica, como presidente, com voto de qualidade, além do voto comum. Inciso 2, pelo vice-diretor. Inciso 3, por membros docentes, conforme proposta da unidade acadêmica aprovada pelo Conselho Universitário. Inciso 4, por integrantes do corpo técnico e administrativo, eleito por seus pares, nos termos do artigo 84 deste Estatuto, com mandato de 2 anos, permitida a recondução. Inciso 5. Por integrantes do corpo discente da unidade acadêmica, nos termos do artigo 78 deste Estatuto. Artigo 42. Cabe à congregação. Inciso 1. Organizar o processo eleitoral e definir lista tríplice de docentes em escrutínios secretos para nomeação do diretor e do vice-diretor da unidade acadêmica, observado o disposto no artigo 7º, parágrafo 1º deste Estatuto e respeitada a legislação vigente. Inciso 2. Propor
ou manifestar-se sobre a criação, o desmembramento, a fusão, a extinção e a alteração de nome de departamento e de órgão complementar vinculados à respectiva unidade acadêmica. Inciso 3. Propor ao Conselho Universitário forma de organização da respectiva unidade acadêmica diversa da estrutura departamental. Inciso 4. Organizar lista tríplice de docentes para escolha de diretor do órgão complementar vinculado à unidade acadêmica. Inciso 5. Elaborar e aprovar resoluções que regulem o funcionamento acadêmico e administrativo da unidade acadêmica em consonância com as normas da universidade e, em especial, no que couber com o disposto no artigo 7º, parágrafos 1º, 2º e 3º e 4º deste Estatuto. Inciso 6. Autorizar o aceite de doação de bens móveis à unidade acadêmica. Inciso 7. Eleger os representantes da unidade acadêmica no Conselho Universitário e no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Inciso 8. Submeter à aprovação do Conselho Universitário a própria composição. Inciso 9. Submeter à aprovação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão a composição dos colegiados de curso sediados na respectiva unidade acadêmica, nos termos do artigo 54 deste Estatuto. Inciso 10. Estabelecer a composição e os critérios da representação docente nas câmaras departamentais da unidade acadêmica. Inciso 11. Supervisionar as atividades dos departamentos ou estruturas equivalentes, compatibilizando os respectivos planos de trabalho, quando for o caso. Inciso 12. Elaborar a proposta orçamentária da unidade acadêmica, estabelecer o seu orçamento-programa e acompanhar a execução orçamentária deste. Inciso 13. Compor comissões examinadoras de concursos para provimentos de cargos ou empregos de professor na forma estabelecida em normas gerais de concursos. Inciso 14. Manifestar-se sobre pedidos de remoção, transferência ou movimentação de docentes da ou para a unidade acadêmica. Inciso 15. Aprovar critérios para a avaliação do desempenho e da progressão de docentes e servidores técnicos e administrativos, respeitadas as normas e as políticas estabelecidas pela universidade. Inciso 16. Aprovar relatórios de desempenho de docentes e servidores técnicos e administrativos para fins de acompanhamento, estágios probatórios e progressões. Inciso 17. Deliberar sobre afastamento de docentes e de servidores técnicos e administrativos para fins de aperfeiçoamento ou prestação de cooperação técnica. Inciso 18. Praticar os atos de sua alçada relativos ao regime disciplinar. Inciso 19. Julgar os recursos que lhe forem interpostos. Inciso 20. Instituir comissões, especificando-lhes expressamente a competência. Inciso 21. Avocar a si o exame e a deliberação sobre matéria de interesse da unidade acadêmica. Inciso 22. Aprovar as contas da gestão do diretor da unidade acadêmica e do diretor de órgão complementar a ela vinculado. Artigo 43. A diretoria da unidade acadêmica, exercida pelo diretor e pelo vice-diretor, é o órgão ao qual compete supervisionar os programas de ensino, pesquisa e extensão
e a execução das atividades administrativas na área da unidade acadêmica, dentro dos limites estatutários e regimentais. Artigo 44. O diretor e o vice-diretor serão nomeados pelo reitor, que os escolherá de lista tríplice de docentes, organizada em ambos os casos pela congregação da unidade acadêmica, respeitada a legislação vigente. Parágrafo 1º. A lista tríplice de docentes, pela ordem de votos obtidos, será encaminhada à autoridade competente até 60 dias antes de extinto o mandato do diretor ou do vice-diretor em exercício, ou, nos demais casos de vacância, dentro dos 60 dias subsequentes à vaga. Parágrafo 2º. A congregação regulamentará o processo de consulta à comunidade local para escolha do diretor e do vice-diretor, que precederá a elaboração da respectiva lista tríplice, na forma prevista no artigo 27, parágrafo único deste Estatuto. Parágrafo 3º. Os mandatos do diretor e do vice-diretor são de 4 anos, contado de suas posses, permitida em cada caso uma recondução. Artigo 45. Compete ao diretor atuar como principal autoridade administrativa da unidade acadêmica, supervisionando as atividades didático-científicas e dirigindo os serviços administrativos, incluídos pessoal, finanças e patrimônio. Parágrafo único. O diretor do órgão complementar vinculado à unidade acadêmica, escolhido na forma do artigo 67 deste Estatuto, será designado pelo diretor desta. Artigo 46. São atribuições do vice-diretor. Inciso 1. Substituir automaticamente o diretor em suas faltas ou impedimentos eventuais. Inciso 2. Colaborar com o diretor na supervisão das atividades didático-científicas da unidade acadêmica. Inciso 3. Desempenhar as funções que lhe forem delegadas pelo diretor da unidade acadêmica ou determinadas pela respectiva congregação. Parágrafo único. O vice-diretor será substituído em suas faltas e impedimentos eventuais pelo decano da congregação da unidade acadêmica, respeitados os requisitos estabelecidos nos artigos 7º, parágrafo 3º e 26, parágrafo 3º deste Estatuto. Artigo 47. Cada departamento compreende a Câmara e a Assembleia. Parágrafo único. Nos departamentos de até 15 docentes, a Câmara e a Assembleia constituem um só órgão. Artigo 48. A Câmara Departamental, presidida pelo chefe de departamento, é constituída. Inciso 1. Pelo subchefe do departamento. Inciso 2. Por professores eleitos pelo corpo docente do departamento, observados a composição e os critérios estabelecidos pela congregação, com mandato de 2 anos, permitida a recondução. Inciso 3. Por integrantes do corpo técnico e administrativo em exercício no departamento, eleito por seus pares nos termos do artigo 84 deste Estatuto, com mandato de 2 anos, permitida a recondução. Inciso 4. Por integrantes do corpo discente nos termos do artigo 78 deste Estatuto. Artigo 49. São atribuições da Câmara Departamental. Inciso 1. Planejar e supervisionar a execução das atividades de ensino, pesquisa e extensão do departamento, bem como avaliar os planos de trabalho individuais dos docentes a ele vinculados e atribuir-lhes encargos. Inciso 2. Estabelecer os programas
das atividades acadêmicas curriculares do departamento e propor aos colegiados de curso os créditos correspondentes. Inciso 3. Propor a admissão e a dispensa de docentes, bem como modificações do regime de trabalho destes. Inciso 4. Opinar sobre pedidos de afastamento de docentes e de servidores técnicos e administrativos para fins de aperfeiçoamento ou cooperação técnica, incumbindo-lhe estabelecer o acompanhamento e avaliação dessas atividades. Inciso 5. Propor à congregação da unidade acadêmica critérios para a avaliação do desempenho e da progressão de docentes e servidores técnicos e administrativos, respeitadas as normas e as políticas estabelecidas pela universidade. Inciso 6. Manifestar-se sobre o desempenho de docentes e de servidores técnicos e administrativos para fins de acompanhamento, aprovação de relatórios, estágio probatório e progressão. Inciso 7. Elaborar a proposta orçamentária e o plano de aplicação dessas verbas do departamento. Inciso 8. Designar, quando for o caso, representantes do departamento junto a colegiados de curso. Inciso 9. Indicar ou propor membros de comissões examinadoras de concursos para provimento de cargos ou empregos de professor na forma estabelecida em normas gerais de concursos. Inciso 10. Manifestar-se previamente sobre contratos, acordos e convênios, bem como sobre projetos de prestação de serviços a serem executados, e assegurar que sua execução se dê em observância às normas pertinentes. Inciso 11. Cumprir outras atribuições decorrentes do prescrito neste Estatuto e no Regimento Geral. Parágrafo 1º. Os programas das atividades acadêmicas curriculares oferecidas a cursos diversos de origem do departamento devem ser referendados pelos respectivos colegiados de curso. Parágrafo 2º. Em caso de divergência entre a proposta departamental e o colegiado de curso, o conflito será dirimido pela congregação ou, se persistir, pela Câmara pertinente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.